estudantes da EJA, 7ª etapa, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou a professora Joyce Martins, do componente curricular de língua portuguesa. Esta é a aula 33 do nosso módulo, que tem como objeto de conhecimento a questão das figuras de linguagem. E observem aí que vamos enfatizar dois tipos específicos, que são as figuras de construção e de som, ok? Porque dentro do universo das figuras de linguagem, nós temos aí subgrupos, vamos dizer assim. Então, vamos iniciar esta aula. Muito bem, então nesta aula nós vamos abordar tanto figuras que nós conhecemos e chamamos como figuras de construção, porque tem aí relação com a forma como a língua, as sentenças da nossa língua se estruturam, como também a questão das figuras conhecidas como figuras sonoras, de som ou de harmonia, porque são figuras de linguagem que vão aí mexer com o aspecto sonoro, fonético da nossa língua, certo? Então, vamos começar recapitulando o que significa o termo, ou o conceito, na verdade, de figuras de linguagem. Vamos lá, então. As figuras de linguagem são recursos linguísticos que conferem maior expressividade ao texto, né? Então, quando se utiliza uma figura de linguagem, o que se busca é justamente ampliar a possibilidade de expressão que os textos possuem. De certa forma, afastar-se um pouco daquela forma de expressão cotidiana e comum, quer-se realmente explorar a língua nas suas diferentes possibilidades, certo? E elas podem ser classificadas em 4 tipos de acordo com o aspecto da língua a qual estão relacionadas. Então, pode ser de palavra, de pensamento, de construção e de som. Esses dois últimos tipos serão o alvo aí da nossa aula, correto? Então, começando então a entender as figuras que exploram o aspecto sintático da língua, ou seja, a forma como a nossa língua se estrutura. Nós já conhecemos, porque já trabalhamos aqui no nosso módulo, aquela forma comum, cotidiana, em que temos aí a questão do sujeito, do predicado, algumas palavras que servem para conectar uma oração, um enunciado ao outro. Essa seria, vamos dizer assim, a estrutura comum, a estrutura cotidiana, usual. Mas, em se tratando de figura de linguagem, o que nós queremos, ou o que se busca quando se utiliza, é justamente mexer um pouco com isto, né? Aquilo que é comum. O que se quer é explorar outras possibilidades de expressão, inclusive nesse aspecto sintático, na forma como eu vou organizar ali a minha frase para obter maior expressividade. Não podemos nos perder dessa ideia. Não é simplesmente movimentar a forma como eu escrevo o meu texto, como eu estruturo o meu enunciado, só porque eu quero. Tem sempre uma intencionalidade nesse processo, ok? Então, figuras de construção ou de sintaxe. São construções que se afastam das estruturas regulares ou comuns, e que visam transmitir à frase mais concisão, expressividade ou ainda elegância, correto? Então, são formas de mexer um pouco com a forma como os enunciados da nossa língua se organizam e ainda assim ter uma expressividade diferente, quem sabe uma concisão ou uma elegância no discurso, ok? Dito isso, então vamos conhecer o primeiro tipo de figura de construção. É uma figura de linguagem dita de construção ou de sintaxe. Vamos então à elipse. A elipse pode ser um mecanismo muito frequentemente utilizado para estabelecer a coesão de um texto. Aqui, porém, estamos tratando da elipse como figura de linguagem. E nesse sentido, ela é a omissão de um termo ou de uma oração que facilmente podemos entender no contexto. É uma espécie de economia de palavras. Sabe aquilo que nós omitimos porque o excesso pode parecer exagero? Pois bem, é como se nós omitíssemos algumas palavras, ou às vezes até um pouco mais, algumas palavras ou sentenças, orações, enfim. Por quê? Porque aquela omissão não vai comprometer a minha expressão, tá? E, nesse sentido, vou ter um texto menor, mais conciso
E, a depender da minha intencionalidade, pode ser que eu queira representar ali no meu texto, por exemplo, um personagem que fala pouco, um personagem que não é de muita conversa. Então, eu opto por escrever o texto desse personagem como alguém que tem ali um discurso mais econômico, mais reduzido, e a elipse pode me ajudar nesse processo. Mas vamos observar o exemplo, que com o exemplo sempre fica melhor de visualizar essa questão, em especial a elipse. Então, vamos lá? Observem que no texto 1, eu vou ter justamente o texto em que as elipses foram empregadas, tá? Então, lembrando, a elipse é a omissão de termos, de palavras, de frases, enfim. Vamos ver como ficou esse texto. Se chegar depois das 3, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Então, esse é um trecho de texto de Dalton Trevisan, né? E o que nós podemos observar é que talvez seja um casal ou, enfim, algum tipo de relação mãe e filho, não sabemos, né? Em que se tem aí, talvez, algo desgastado. E aí essa pessoa dar o recado para outro de maneira muito direta e muito concisa. Se passar desse horário, a casa fechada, a mala na varanda e o táxi na porta. Ou seja, não tem mais conversa. É isto e ponto, né? Então, essa concisão, essas elipses servem para reforçar esse sentido, de certa forma, esse ponto final nessa conversa, nessa discussão e assim por diante. Mas como seria esse texto se eu não utilizasse elipse nenhuma? Bom, seria algo um pouco mais longo, né? E aí, teríamos o seguinte. Se você chegar depois das 3, a casa estará fechada, a mala estará na varanda e o táxi estará esperando na porta. Então, percebam que com as elipses que foram empregadas aqui, eu apaguei, eu omiti as ocorrências do verbo estará, né? Estará e estará. E, ainda que isso tenha acontecido, o texto está compreensível, né? Contextualmente, não foi comprometido. Então, de fato, temos elipses aí contribuindo para o processo expressivo do primeiro texto que nós acabamos aí de interpretar e buscar entender qual era o efeito de sentido que o autor quis gerar, ok? Mas a elipse não é a única forma, então, de fazer essa manipulação da estrutura da sentença, das frases da nossa língua, para gerar um efeito de sentido. Então, adiante, nós vamos conhecer 2 outras figuras de construção que têm aí um entendimento que pode ser associado um ao outro. Então, vamos a elas. Então, agora nós temos o assíndeto e o polissíndeto. Notem, né, que o final do nome de cada uma é igual, né? Síndeto e síndeto. O que é isso? Síndeto, gente, é um outro nome, um nome mais erudito que se dá à conjunção, tá? A conjunção é uma classe de palavras que nos traz aí palavrinhas que nós usamos para conectar uma oração a outra, um período a outro, às vezes, né, mais complexo, a gente pode, de repente, usar uma conjunção para encadear um ao outro, ainda que sejam períodos independentes, enfim. Então, são exemplos de conjunção, por exemplo, e, sabe aquele ezinho que não tem acento? Eu fui à feira e comprei verduras. Esse izinho aí, que na verdade é um e, né, um e, é uma conjunção. Tem também o mas sem o i, tá? Saí cedo, mas me atrasei. Esse mas é também uma conjunção, tá? Então, são exemplos de síndeto, correto? Então, essas 2 figuras de construção aí, elas estão relacionadas justamente a algo relacionado às conjunções, tá bom? Então, o assíndeto é a figura de construção que se caracteriza pela ausência proposital de conjunções. Ou seja, eu tenho ali uma situação, um contexto onde o usual, o normal seria empregar a conjunção, mas ela é omitida. E o polissíndeto, ao contrário, é justamente a figura de construção na qual temos a repetição
da conjunção coordenativa, tá? Então, notem, enquanto um omite, na outra temos excesso de conjunção, né? Então, por isso que a gente relacionou os conceitos aí com vocês. Então, vamos observar exemplos? Fica melhor com exemplos, não é? Olhem só. As ondas vão e são como o tempo. Gente, notem aí em destaque, quantas vezes a conjunção aí aparece nesse curto espaço de texto? 3 vezes. E essa conjunção e, né, é justamente uma conjunção coordenativa. Então, isto é um exemplo de polissíndeto, ok? E aí, abaixo, nós temos aí um exemplo. Tive ouro, tive gado, tive fazendas. E aí nós temos um assíndeto. E por que que eu digo que eu tenho um assíndeto? Por que que eu digo que aqui temos uma situação em que normalmente deveríamos empregar uma conjunção e não empregamos? Ora, porque o normal, o comum, seria dizer tive ouro, tive gado e tive fazendas, não é? Mas este autor não usou essa conjunção, ele omitiu e continuou com a vírgula. Então, neste caso, eu tenho um assíndeto, né? Eu omiti conjunções aí. Então, percebam aí justamente essas situações. Por que isso acontece, professora? Lembre-se, nessa busca de expressividade. Quando eu repito aí excessivamente uma mesma conjunção, provavelmente eu quero reforçar a ideia que ela traz. No caso do e, né, que é uma conjunção aditiva, é justamente demonstrar de fato e enfatizar o movimento da onda que vai, vem, vai, enfim, demonstrar e enfatizar esse sentido. E quando eu omito, mesma situação, da ideia da economia, da concisão, não é? E nesse caso aí, talvez não empregar o e, que é um aditivo, é uma conjunção aditiva, queira demonstrar que ele quer demonstrar que ele não acumulou coisas. Quando ele diz eu tive gado, tive ouro, tive fazendas, tudo no plural, tudo no passado. Então é como se ele quisesse demonstrar que ele não acumulou essas coisas. Então por isso ele não usa a conjunção aditiva. Mas tudo isso é interpretação, tá bom, gente? Possível e plausível, baseado aí no conhecimento sobre a língua, ok? E a gente tem ainda mais um exemplo dessa ideia do polissíndeto, tá? A conjunção nem, sim, a palavra nem, é uma conjunção. E é uma conjunção aditiva, sim, mas com a ideia negativa, né? Então você usa o nem quando você quer adicionar aí coisas que não acontecem, não foram feitas, assim como não saí, nem fiquei direito em casa. 2 coisas que eu não fiz, né? Então eu uso o nem. Aqui a gente brincou, então, com a ideia do nem, né? Houve uma época que tinha aí a geração nem, se falava disso, tinha essa expressão. Que era justamente a geração que nem estuda, nem trabalha, nem faz tarefas domésticas, nem ajuda os familiares, enfim, não fazia nada. Nota quantas vezes fizemos aí a repetição da conjunção nem. Então, isso é um exemplo de quê? Polissíndeto. E só lembrando, a conjunção nem é justamente uma conjunção coordenativa, então se enquadra no exemplo de polissíndeto, ok? Então vejam que nós vamos manipulando, de certa forma, a forma como estruturamos a língua, o enunciado, para gerar sentidos, expressividade e assim por diante. Seguindo adiante, agora nós vamos conhecer a anáfora. E a anáfora também vem com essa ideia de repetição. Mas não é uma repetição de uma conjunção, tá? É algo um pouco maior, né? É a figura de construção que se caracteriza pela repetição de palavras ou grupo de palavras no início de frases sucessivas, né? Uma frase após a outra, iniciando com o mesmo conjunto de palavras, ou versos que se seguem um após o outro, tendo aí essa repetição, né? Nota aí que não é necessariamente a repetição de conjunção, é de palavra ou grupo de palavras. Então, vai além das conjunções, ok? Então, vamos aos exemplos. Olhem só. Nosso céu tem mais estrelas, nossas várzeas têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Então, percebam aí que nossos, né, que são aí variações
do mesmo, de pronomes possessivos aí, né? Da primeira pessoa do plural, repetindo no início de cada um desses versos. Então, isso é a questão da anáfora, tá? Outro exemplo. Que inclusive era um slogan de uma campanha da televisão sobre a questão de enaltecer o agronegócio brasileiro, né? Então se dizia agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Nota que as 3 frases iniciam com agro é. E por que se faz isso, esse tipo de repetição? Pode ser para uma questão de ritmo dos versos, ou de sonoridade que esses versos possam ter, ou ainda para fixar a ideia, criar quase como que se fosse um refrão que pode ser facilmente repetido, porque você criou uma sequência de frases que pode ser facilmente memorizada e reproduzida, certo? Seguindo adiante, temos agora o pleonasmo. E o pleonasmo é o emprego de palavras que são redundantes, com o fim de reforçar ou enfatizar a expressão. E aqui a redundância se dá também no nível das ideias que as palavras carregam consigo. E aqui eu faço essa observação de que é um pleonasmo que é o literário, porque quando se fala de pleonasmo, existe um outro tipo de pleonasmo que nós chamamos de pleonasmo vicioso. E aí esse vamos dizer assim, um pleonasmo que poderia ser mais comum no cotidiano e esse deve ser evitado, né? Que seria aqueles como subir para cima, descer para baixo, sair para fora. Esse pleonasmo do qual eu estou falando agora não é esse o vicioso, é um pleonasmo que nós chamamos de literário, porque ele traz a repetição da ideia, né? De certa forma, para reforçar o discurso. Então, vamos aos exemplos, que aí fica mais fácil de visualizar. Quando ele diz, ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Esse é um trecho de um poema que se chama Mar Português, que foi escrito por Fernando Pessoa, e ele usa essa expressão, mar salgado. Nota que são 2 palavras diferentes, mas todo mar é salgado, gente, certo? A água do mar é salgada. E aí ele vai e diz, ó mar salgado. Ele repete a ideia do sal. Mas por quê? E aí mais adiante ele diz, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Então vejam, o que ele quer demonstrar é justamente que nesse mar que é salgado, há também muito sal que é de lágrimas, que são das lágrimas, perdão, dos portugueses que choraram aí, das famílias portuguesas, porque Portugal durante muito tempo foi potência das navegações. Mas era num tempo em que se partia para navegar e não sabia se ia voltar, né? Então, nesse poema, essa ideia é resgatada, tá, gente? De noivas que ficaram sem casar, de mães que ficaram ali rezando pelo retorno de seus filhos e assim por diante. Então, vejam que é, sim, uma redundância dizer que o mar é salgado, mas é uma redundância menos óbvia e, por isso mesmo, literária, correto? Temos um outro exemplo. Eu quero viver a vida. Quero flores em vida. Aí, a ideia da repetição, né? Viver a vida. Ora, se você está vivendo, é a vida. Então, a ideia da repetição estaria aí. Há quem diga, né, que você pode dizer que você quer viver uma nova experiência, quer viver algo, enfim, nesse sentido, você estaria particularizando experiências que você pode viver durante a vida, mas aí ele usa a expressão viver a vida. Claro que o que ele quer dizer é que ele quer aproveitar intensamente todas as experiências que a vida pode trazer para ele. E aí ele diz, eu quero viver a vida, não é? Não apenas, de repente, um pedacinho dela, só o trabalho, ou só ali as obrigações. Não, eu quero mais, é isso que ele quer dizer. Então é nesse sentido que sim, temos um pleonasmo por conta da repetição das ideias, mas é um pleonasmo que é um pouco menos óbvio do que aqueles que eu citei anteriormente como exemplos de pleonasmo vicioso, ok? Então, existe essa distinção e a gente tem que ficar de olho naquilo que é menos óbvio, ainda que seja uma repetição de ideias, ok? E aí, temos agora uma figura de construção que é bem interessante de observar, que é o que a gente chama de silepse. A silepse é uma figura de construção que ocorre por meio da concordância, não
aquilo que os termos expressos são, mas pelas ideias que são associadas a eles. Sim, as concordâncias no contexto ocorrem por meio da ideia que aquele termo evidencia. É isso mesmo. Então, de certa forma, é como se a concordância não seguisse regras gramaticais. Ocorre uma concordância que é do tipo ideológica. E aí, a silepse pode ser de 3 tipos e a gente vai conhecê-las agora. A silepse pode ser de gênero. Bom, gênero masculino e feminino, está claro isso, correto? Todo mundo concorda que a expressão, o termo São Paulo, é masculino, correto? Porém, São Paulo é o nome da principal cidade do Brasil. Então, a expressão São Paulo pode denominar para nós e nos dar uma ideia de cidade. A cidade de São Paulo. Mas, em geral, na fala, por ser uma expressão longa, acabamos por não dizer tudo isso. A cidade de São Paulo é cheia de surpresas. Disse apenas, São Paulo é cheia de surpresas. E aí, nota que cheia está no feminino, por quê? Porque concorda com a ideia cidade de São Paulo, e não somente com a expressão São Paulo. Por isso que a concordância é ideológica. E aí, esse segundo exemplo que está aqui dentro do meme, nota que tem uma pessoa olhando para o relógio, está atrasada, né? Presta atenção aqui. Aqui em Manaus, nós temos uma avenida que se chama Djalma Batista, correto? Ora, Djalma Batista é um nome masculino, correto? Mas, aqui em Manaus, algo do tipo poderia ser dito tranquilamente. Calma, já estou chegando, estou aqui na Djalma Batista. Ora, na é feminino. Djalma Batista, o nome Djalma Batista isoladamente é masculino. Porém, a ideia de avenida está na expressão Djalma Batista. Então, a concordância aí é feita com a ideia de avenida e não propriamente apenas com o nome isoladamente. Então, entenderam? Isso é muito comum e muito presente na fala. Certamente, muitos manauaras já usaram essa expressão. Estou aqui na Djalma, já estou chegando. É até um meme. Por quê? Porque o nome Djalma Batista já remete automaticamente a uma avenida que é muito importante na cidade. E é uma concordância ideológica, correto? Com a ideia que a expressão Djalma Batista nos dá para nós, certo? Mas a nossa silepse não fica apenas no masculino e feminino não, tá, gente? Pode ser de número também, ou seja, plural, singular. Olha só, quanta gente aqui, o que querem? Ora, gente está no singular. Mas a palavra, quando eu digo, nossa, gente, quanta gente, já vem uma ideia de muitas pessoas. Mas a palavra gente é singular. Aí, o verbo da próxima frase está no plural. O que querem? Porque justamente vai combinar com a ideia de multidão que a palavra gente traz. Mesma coisa no segundo exemplo. A multidão era enorme e gritavam pelos seus direitos. Multidão, singular. Mas dá uma ideia de muitas pessoas reunidas. E aí, gritavam, plural, porque está concordando com a ideia que a palavra multidão traz. Correto? E por fim, silepse de pessoa, ou seja, primeira, segunda ou terceira pessoa. Nota o seguinte. Aliás, todos os sertanejos somos assim. Quando ele usa a expressão todos os sertanejos, ele está na terceira pessoa. Eles, todos os sertanejos, ou seja, eles. Mas aí ele traz o verbo. O correto seria dizer, todos os sertanejos são assim, o correto gramaticalmente. Mas ele diz, somos, que é a primeira pessoa do plural. Ou seja, ele se inclui como todos os sertanejos, e por isso que faz esse jogo. Esse trecho foi extraído de um dos livros de Raquel de Queiroz, né? Que vai falar aí sobre os sertanejos do sertão nordestino e tudo mais. Então vejam, que é como se iniciasse falando dos sertanejos como pessoas externas, mas aí no meio do caminho ele se insere, ele se reconhece como um sertanejo. Então faz a concordância, né, que sai da terceira pessoa para a primeira pessoa. Concordância ideológica, ok? Silepse é o nome disso. E assim encerramos as figuras de construção. Vamos rapidamente para as figuras de harmonia ou de som.
são aquelas que utilizam a reprodução ou repetição ou imitação de vogais e de sons para intensificar a expressividade do texto. E aí a gente começa já com 2 tipos. Temos a assonância e a aliteração. A assonância, gente, é quando há repetição de sons vocálicos. A repetição ali do mesmo som de vogal, na mesma frase, no mesmo verso, em versos próximos e assim por diante. Já a aliteração é quando tem repetição de sons consonantais, ou seja, de sons de consoantes, tá bom? Então vamos aos exemplos? É loucura do coração, minha foz do Iguaçu, Polo Sul, meu azul, luz no sentimento nu. Olha quantas vezes a vogal U foi repetida. Isso é um exemplo de assonância. Aqui outro exemplo. Duma nuança mansa que não cansa. Temos aí tanto o A e o U. E por que faz essa repetição, professora? Para dar ritmo na leitura, para ficar ali com aquele verso sempre ritmado, né? E aí, 2 exemplos de assonância. Agora a gente vai para o exemplo de aliteração. E ouçam com atenção. Cigarra, diamante, vidraça, arisca, áspera asa, risca o ar, e brilha e passa. Observem que aí nós tínhamos a repetição do R, do C e do S. Especialmente quando ele diz áspera, asa, risca. E é sobre uma cigarra. Notem, portanto, que talvez essa repetição desses sons queiram reproduzir, imitar o som que a cigarra faz. Interessante, né? E aí, repetição de sons, de consoantes, o que eu tenho é uma aliteração. Temos ainda outros exemplos de aliteração que são presentes em provérbios populares. Ora, quem nunca ouviu o rato roeu a roupa do rei de Roma? Temos aí a repetição do som de R, né? Consoante R. Ou então, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Também repetição da consoante aí do som de F. Exemplos de aliteração. E por que se faz a aliteração, professora? Também para gerar ritmo na leitura. Às vezes a repetição daquele som pode sugerir o som de algo que existe na realidade, mas também porque facilita a memorização de algumas coisas, de algumas frases prontas, e aí fica na memória e as pessoas passam a repetir. Então isso também é muito utilizado para isso, certo? Seguindo adiante, temos a onomatopeia. E a onomatopeia ocorre quando se utiliza de uma palavra especial para representar o som de algo específico. E, às vezes, um conjunto de palavras acaba representando o som de alguma coisa. É o que a gente tem no exemplo de O Trem de Ferro, por exemplo, que é um poema de Manuel Bandeira, um poema longo, tá? Aqui a gente trouxe apenas o início e notem que os 3 primeiros versos dizem a mesma coisa. Café com pão, café com pão, café com pão. Virgem Maria, que foi isso, maquinista? Nota que quando eu repeti de maneira ritmada, café com pão, café com pão, café com pão, eu estou repetindo, reproduzindo uma ideia do som do trem de ferro. Então, por isso que eu poderia aí trazer isso como exemplo de onomatopeia, tá? E existem tantas outras palavras que buscam imitar o som de algo que existe, certo? Temos ainda que as onomatopeias são utilizadas também para ilustrar histórias em quadrinhos, demonstrando o som que as coisas poderiam ter, né? Então, quando algo faz barulho, quando algo quebra, né? Tem ali aquele som escrito de maneira bem destacada, com cores fortes, letras grandes, né? Aí o exemplo, bam, como se fosse o barulho de algo batendo, correto? Então, muito presente em histórias em quadrinhos. E para finalizar, nós temos a paronomásia, que ocorre quando palavras parônimas são aproximadas na construção de textos, tendo a clara intenção de reforçar o sentido da mensagem pela aproximação de elementos que se assemelham. Palavra parônima, gente, é a palavra que tem uma sonoridade parecida, é escrita também, mas significam coisas diferentes. Então, temos 3 exemplos, olhem só. Trabalho cumprido e cumprido. Ora, quer dizer aí que o trabalho, apesar de longo, foi feito com êxito, foi finalizado.
aí comprido e comprido são parônimos, então isso é uma paronomásia. Outro exemplo. Antônio é um cavalheiro que trabalha como cavaleiro da fazenda. Cavalheiro é aquele homem cortês, educado, e cavaleiro, aquela pessoa que trabalha ali montando a cavalo, que manipula os cavalos, enfim. Duas palavras parônimas significam coisas distintas, mas que estão intencionalmente na mesma frase. Exemplo de paronomásia. E por fim, os discentes realizaram homenagem para o corpo docente da escola. Então aí, discentes são os alunos, docente, professores. Palavras parônimas colocadas aí intencionalmente na mesma frase, então isso é paronomásia. Ok, pessoal? Então assim, nós vamos encerrando esta aula na qual exploramos figuras de construção e figuras de som.